Romanos capítulo 7, versículos 16 e 17. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. E se faço o que não quero? O que o apóstolo está expondo para seus leitores, que serve para nós nos dias de hoje, é uma realidade prática na vida de todos os seres humanos, como algo que faz parte do dia a dia de todos nós. Em se tratando dos judeus, ainda no tempo da velha dispensação da lei, eles todos conheciam muito bem a legislação de Moisés, até porque os judeus conheciam a lei desde a mais tenra idade, mas não conseguiam guardar suas ordenanças nem os seus mandamentos. Por isso, da necessidade da implantação da nova aliança de Cristo com a humanidade. E se faço o que não quero, consinto com a lei. Neste particular, o autor revela uma das facetas da lei de Moisés, que era justamente mostrar aos filhos de Israel o quanto o ser humano estava desviado da rota traçada pelo Criador de todas as coisas. Ainda que os judeus desejassem obedecer aos princípios da legislação de Moisés, porém, no fundo da alma de cada um deles, havia algo que retiravam seus pés dos caminhos do Deus Altíssimo. Ele que era para aquela nação o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Apesar de esclarecer para todos que o tempo da lei de Moisés era coisa do passado, mas o apóstolo dos gentios não deixa de dar o devido valor da legislação de Moisés. Porque Paulo afirma que a lei é boa, primeiro, porque ela veio do coração de Deus, e depois, porque o intuito da lei era aperfeiçoar os caminhos dos filhos de Israel, bem como ser um condutor de bênçãos e de vida para o povo de Deus, isto antes da vinda do Messias prometido. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que, agora, havia na realidade uma força atuando em todos os seres humanos, que era a mesma daquela época em que, depois da queda, os filhos dos homens passaram a ser governados. Como não foi possível os judeus se regerem pelos mandamentos da lei de Moisés, então
A lei era como se não mais existisse, e com isso, o que passou a reinar foi justamente a força do pecado e os seus efeitos. Assim sendo, os judeus não eram diferentes dos gentios, nem de qualquer outra nação do mundo, mas estavam todos sob o jugo do pecado e da morte. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto. O que houve lá no princípio, Adão vivia de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a sua voz e guardando o seu mandamento. Mas de repente surgiu a interferência do diabo, que por sua vez influenciou a Adão a que desobedecesse a ordem de Deus, justamente pecando contra o Senhor. Com a anulação da lei, volta o mesmo modo operante de antes, com o diabo e os seus demônios influenciando a muitos para a prática recorrente do pecado. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado. Neste caso, o pecado representa tudo aquilo que podemos chamar de desobediência às determinações de Deus. No caso de Adão, o pecado foi a desobediência a um único mandamento da voz de Deus. Já para os judeus, o pecado era a quebra de qualquer mandamento da legislação de Moisés. Para os dias de hoje, o pecado é a desobediência aos princípios do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como a desobediência à orientação do Espírito Santo de Deus. Finalmente, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo dos gentios fala, logicamente, sobre o homem natural, que é influenciado por forças negativas da sua própria carne, do mundo e do diabo com seus demônios, que tem a sua influência para levar os filhos dos homens a desobedecerem à vontade de Deus. O princípio geral é que a síndrome do pecado está cravada no mais íntimo de todos os seres humanos, gerando, portanto, o sentimento de rebelião e apostasia universal. Mas, graças a Deus, que os remidos de Cristo Jesus são libertos do poder do pecado e da morte. Isto pela vida de Cristo, o nosso libertador. Ele que de fato morreu por nossos pecados, mas ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer,
porque Ele é o Senhor da ressurreição e da vida. Por gentileza, compartilhe este áudio e vamos juntos semear o Evangelho glorioso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.